Olá! Para quem está se preparando para a Olimpíada de Humanas, sabe que tem os temas que são assim cruciais, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo na conexão entre três gigantes: capitalismo, globalização e a emergência climática. A questão aqui não é só entender cada um deles separado, não. O pulo do gato é ver como eles se entrelaçam, formando uma teia que define o nosso mundo e que, claro, é chave para mandar bem na prova. Então, bora lá. A pergunta que vai guiar tudo que a gente vai conversar hoje é exatamente essa: como é que o capitalismo, a globalização e a crise do clima se conectam? E olha, entender isso não é só um detalhezinho. É o que faz toda a diferença entre uma resposta ok e uma resposta que realmente impressiona. Vamos juntos desenrolar esse novelo? Beleza, para a gente entender o hoje não tem jeito, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, o sistema em que a gente vive não brotou do chão de uma hora para outra. As raízes dele, elas são bem profundas. Estão lá atrás, na época das grandes navegações, da expansão colonial. É por aí que a nossa análise começa. E o que mandava na economia daquela época era o tal do mercantilismo. A lógica era bem simples, na verdade. A nação mais poderosa era a que tinha mais grana, principalmente ouro e prata. E qual era a receita do bolo simples? Controlar colônias, sugar todos os recursos delas e garantir que o comércio fosse sempre, mas sempre mesmo, vantajoso para a metrópole. Olha só como essa engrenagem rodava na prática. O famoso comércio triangular era um motor de tudo. Funcionava assim: a Europa mandava manufaturados para a África. De lá, saíam pessoas escravizadas, levadas à força para as Américas. Nas Américas, essa mão de obra era usada para produzir matérias-primas que, adivinha só, voltavam para a Europa. Era um ciclo de exploração brutal que acumulou uma quantidade absurda de capital e basicamente deu pontapé inicial no capitalismo. E aqui a gente chega num ponto que, olha, é crucial. Não dá para falar do começo do capitalismo comercial sem encarar de frente a violência da escravidão e da exploração colonial. Isso não foi um efeito colateral, um probleminha no caminho. Não, foi a base, foi o alicerce que sustentou toda a riqueza que deu origem a esse sistema. Ponto. Ok, agora, vamos dar um belo salto no tempo. Fast forward. O sistema foi evoluindo, claro, mas aí, no finalzinho do século XX, alguma coisa mudou. E mudou para valer. Uma força nova apareceu e, literalmente, pisou fundo no acelerador. As regras do jogo viraram de cabeça para baixo. E que força era essa? A revolução digital. Pensa só, internet, computador em casa, comunicação em tempo real. Tudo isso virou o grande motor da globalização moderna. De um dia para o outro, praticamente, dinheiro, informação, produtos, tudo começou a atravessar o mundo numa velocidade que era, assim, impensável. As economias se conectaram de um jeito nunca visto antes. E essa revolução tecnológica não veio sozinha, não. Ela veio de mão dada com uma mudança gigante na política econômica. A partir dos anos 80, as ideias neoliberais começaram a dominar o cenário. E a ideia central era qual? Era: Estado sai da frente e deixe o mercado resolver. Menos regras, menos intervenção do governo. O resultado? Foi como abrir uma porteira para o capital global correr solto de forma muito mais intensa. Mas claro que um sistema assim, acelerado e com poucas rédeas, ia ter um custo, né? Agora a gente vai olhar para o outro lado da moeda. Vamos falar das tensões, das desigualdades e das crises que esse modelo acabou gerando. E sério, para visualizar isso, não tem exemplo melhor que o filme Parasita. É simplesmente genial a forma como ele mostra os abismos sociais que o capitalismo de hoje pode criar. De um lado, você tem a família Park, os ricos com acesso a tudo. Do outro, a família Kim, os pobres, na maior precariedade. Aquela imagem da casa lá no alto do morro e do porão, lá embaixo, no subsolo, é a metáfora perfeita dessa divisão social. E o problema não para na desigualdade. O sistema se mostrou também bem vulnerável. Pensar na crise financeira de 2008. E mais recente ainda, na pandemia. Foram verdadeiros terremotos na economia global. E eles deixaram bem claro o risco que é ter um mundo super conectado, mas com pouquíssima proteção. Poucas redes de segurança. E aí vem a grande ironia, né? Na hora que o tal mercado livre quebra, todo mundo corre para pedir socorro para quem? Para o Estado. Tanto em 2008 quanto na pandemia, ficou escancarado que essa história de que o mercado se regula sozinho é mais uma fantasia. Quando a crise aperta de verdade, a intervenção do governo é o que impede o caos total. E agora a gente chega na última ponta dessa teia, e talvez a mais urgente de todas, a emergência climática. Porque todo esse modelo econômico que a gente descreveu até agora,
ele não acontece num vácuo, né? Ele tem um impacto direto e gigantesco no nosso planeta. A lógica é até bem fácil de pegar. Pensa num celular qualquer. O design é feito lá na Califórnia, as peças vêm de um monte de país da Ásia, a montagem é na China, e ele é vendido no mundo todo. Imagina o caminho que tudo isso percorre. Essa cadeia global de produção tem um custo ambiental enorme, queimando combustível fóssil e jogando gás de efeito estufa na atmosfera sem parar. E para piorar, a gente tem uma combinação que é, assim, explosiva. De um lado, essa pressão para ter menos regras, que na prática quer dizer o quê? Leis ambientais mais fracas. Do outro lado, o negacionismo climático, aquele discurso que planta dúvidas sobre a ciência e vira uma desculpa perfeita para não fazer nada. Juntando os dois, você tem a receita do desastre, a paralisia total que impede qualquer ação séria para combater a crise. Beleza. Para a gente fechar o raciocínio, vamos ver como tudo isso que a gente conversou deságua na geopolítica atual. Como é que essa busca sem fim do capital por lucro e por recursos acaba virando briga, tensão e conflito pelo mundo afora? E aqui tem uma distinção importante para fazer. Existe o que a gente chama de capital produtivo, que é a grana que vai para a economia real, sabe? Investimento em fábrica, tecnologia, infraestrutura. E existe o capital especulativo, que é a grana que fica girando no mercado financeiro, na bolsa, comprando e vendendo papel para ter lucro rápido. O grande problema é que hoje o volume desse capital especulativo, que é super volátil, é muito, mas muito maior que o produtivo. Sabe aquela ideia de que se os países fizessem mais negócios entre si, eles iam brigar menos? Então, a realidade não foi bem assim. A globalização não acabou com os conflitos, ela só mudou o tipo de briga. A disputa hoje é por recursos estratégicos, petróleo, minerais raros, é pelo controle de quem vende para quem e por influência política. A competição, na verdade, ficou até mais acirrada. E exemplo é o que não falta, né? As tensões que nunca acabam no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel, Irã, tudo aquilo gira em torno de controle de petróleo e de rotas comerciais. E a grande rivalidade da nossa era entre Estados Unidos e China, no fundo, é uma disputa para ver quem vai ser a potência econômica e tecnológica dominante deste século. E com isso, a gente fecha o nosso ciclo. A gente começou lá nas raízes históricas do capitalismo, viu a aceleração da globalização e chegou nas consequências disso tudo: desigualdade, crises, a emergência climática e os conflitos globais. A pergunta que fica para todo mundo pensar é, no meio desse emaranhado de problemas, todos conectados, qual é o maior de todos? Qual é o desafio mais urgente que a gente precisa encarar para ter um futuro? Essa é a grande questão.